Muy bien, amigos, queridos, vamos entonces ahora dar sequência a nosso seminário depois desta oração que você acabou de receber. Ayer nos detuvimos no versículo 36 e hoje nós outros vamos entonces hablar del versículo 37, 38, 39 e 40. Óbvio que vamos reler ou ler de novo o 36. Estamos contando a história de Pedro e é importante que você entenda, ok? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 36. Disse assim: enviou palavra de Deus a los hijos de Israel, anunciando a paz por Jesucristo. Este é o Senhor de todos. Recuerde-se que hablamos sobre isso ayer. Nós outros podemos admirar qualquer santo, por decírselo assim, São Pedro, São Lázaro, São Marcos, São Mateus e por aí sigue. Mas temos que ter consciência, como diz a Bíblia, que Jesucristo é o Senhor de todos. Então, te hago solamente uma pergunta, e você pensa, porque a mim não me gusta que a pessoa pense como eu. A pessoa é livre para pensar como quiera, pero solo analiza bem o que te vou a dizer. Se você sabe que há médico que sana sua enfermidade, você iria direto a esse médico ou você passaria por 5 enfermeiros primeiro? Boa pergunta, verdade? Depois você me responde, então, com um texto ou com uma mensagem de voz. Pergunta de hoje é esta: se você tem um médico que te sana, um profissional que te sana, um especialista, você se trataria com 5 enfermeiros, 4, 3, 2? Ok, é mais ou menos o mesmo quando se trata de Jesucristo e se trata de todos os outros apóstolos, homens de Deus, que foram designados santos. Então, habla de lo mesmo. Admiro demasiado Pedro, admiro demasiado Mateus, Marcos, admiro demasiado a Juan, mas Senhor para mim é só Jesus. Ok? Ayer hablamos um pouquinho sobre isso. Vamos dar sequência. Hechos 10, 37. Vosotros sabeis o que foi divulgado por toda a Judeia, começando desde Galileia, depois do bautismo que Juan predicou. Quanto a Jesus de Nazaré, como le ungió Deus de Espírito Santo e de potência, el qual oprimidos del diabo, porque Deus era com ele. Já leímos sobre isso, mas estou lendo de novo para concluir. Nós outros somos testigos de todas, observa bem, de todas as coisas que hizo en la tierra e em Jerusalém, el qual mataram colgando-lhe em um madeiro. A este levantou Deus ao terceiro dia, e isso que aparecesse manifesto. Aí você pode ver algo que eu queria ler todo para que você concluíra. O versículo 39, o versículo 38 também, mostra a diferença da obra de Jesus para a obra de qualquer outro santo ou qualquer outro profeta que existiu. Aí disse clarito, como le ungió Deus de Espírito Santo. É decir, Jesus, ele não só tinha o Espírito Santo, ele era ungido com o Espírito Santo. Espírito Santo e potência. Potência significa poder. E disse que ele anduvo haciendo bienes e sanando, observa bem, e sanando
a todos. É decir, ele não sanava a alguns, ele sanava a todos. Depois há algo muito interessante que me chama muito a atenção, que disse que ele sanava a todos, primeiro ponto, correto? E depois disse que a todos os oprimidos del diablo. O que significa dizer isto? Significa dizer, gente, que há enfermidades que são estritamente espiritual e só se pode quitar através do poder do Espírito Santo. Por isso que em nossa igreja há liberação. No versículo 39 diz: nós somos testigos de todas as coisas que hizo en la terra de Judeia e em Jerusalém. Observa que coisa interessante. El qual mataram colgando-lhe em madeiro. Eu te hago uma pergunta, terminando este versículo 40. Eu quisiera hacerte uma pergunta solamente. Como pode uma pessoa fazer tanto bem e terminar crucificado? Pergunta quizás um pouco difícil de responder. Correto? Um homem que nunca roubou, nunca matou, nunca defraudou, este homem é condenado a la muerte de cruz, a madeiro. Pero observa, ele permaneceu fiel a Deus, mesmo passando por todo o que deveria passar. Ele permaneceu fiel a Deus. E observa o versículo 40. A este levantou Deus ao terceiro dia, e isso que aparecesse manifesto. Há pessoas que usam as expressões assim: mientras haja vida, há esperança. Deus é tão poderoso que hasta en la muerte para Deus há esperança. Ressuscitou Jesus ao terceiro dia dentre los muertos. Te vou fazer uma outra perguntita. Alguno de los santos, alguno ressuscitou dentre los muertos? O bispo sim, tem Lázaro que ressuscitou dentre los muertos. Não, Lázaro não ressuscitou. Jesus ressuscitou a Lázaro. É diferente. Ele lo ressuscitou. Jesus não. Jesus foi ressuscitado dentre los muertos. É diferente você ressuscitar-se por sua própria potência e poder. É diferente de você ser ressuscitado por alguém mais, ou por outro alguém, ou por outra pessoa. Quisiera que você pensar em isto, simplesmente para que você pudiera ter o toque do Espírito Santo para seguir aí seu caminho. Eu não posso seguir falando muito sobre isto aqui no seminário virtual, porque este é um tema que nós outros falamos adentro da igreja, ok? Pero lo que eu quero com estas palavras não é poner-te dúvida ou trazer em você nenhuma classe de pensamento negativo. O que quero é que você entenda
de antemano que não há, não hubo e não haverá nadie mais importante que Jesucristo. E o que quisiera mesmo demonstrar com tudo isso é o amor de este Jesus, que passou por todo o que passou, só hizo el bien e terminou colgado em um madeiro. Deus não poderia deixar que ele permanecesse aí. Claro que não. Deus é justo. Então Deus foi e ressuscitou a Jesus. E é isso o que acontece quando você crê no poder de Deus. É isso que acontece quando você queima o incenso. É isso que acontece quando você exerce o sacerdócio. É isso que acontece quando você usa a fé. Deus, ele ressuscita todo o que está morto em sua vida. Se a família está muriendo-se, Deus vai ressuscitar. Se aquela paz que você tinha está muriendo-se, Deus vai ressuscitar esta paz. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Será hasta el lunes ou hasta pronto para com a palavra de Deus. Deus me los bendiga a todos ustedes. Bendiciones.